Atos, capítulo de número 3. Atos 3, quem for encontrando já pode ficar se colocando, pode ficar de pé, pode ir se colocando de pé. Se eu atropelar a palavra, gaguejar, vocês tenham misericórdia de mim, é o cansaço, né? Eu não tenho mais a idade dessa turma que está aqui, né? O cansaço faz isso com a gente. Quando eu estou muito cansado, a boca não acompanha o cérebro não acompanha a boca, eu atropelo a palavra, né? Então, uma das características minhas quando eu estou cansado é isso. Então, se você perceber que a palavra está agarrando, opa, ele está cansado. Mas eu creio que Jesus vai renovar. Atos 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que eles lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e artérios se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Repita assim, todo o povo, até quem não acreditava. Senhor Deus, fala conosco através dessa palavra. A palavra do Senhor não é como o jornal de ontem. Não fica velha, não fica ultrapassada. Ela é viva, eficaz e poderosa. O Senhor pode hoje falar uma coisa nova ao nosso coração aqui, que está aberto e sedento pela Tua palavra. O Senhor pode hoje nos dar uma direção nova, através dessa palavra, nos ensinar coisas novas, através de um texto que tantas vezes já lemos. Eu creio no poder da sua palavra, eu creio que é ela que transforma a vida do ser humano, eu creio que há cura na palavra, eu creio que há restauração, restituição na tua palavra. Então fala, Pai. Teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode sentar adorando a Ele aí. Pedro e João estavam juntos, com um propósito. Eles não estavam juntos para ir na praia, dar um mergulho, pegar uma onda, beber uma água de coco, jogar um frescobol. Eles estavam juntos e o propósito que os uniu era maior do que eles mesmos. O propósito que os uniu era a obra de Deus. O propósito que uniu Pedro e João era o chamado de Deus, o propósito que Deus tinha para a vida desses dois. E por que eu estou falando assim? Porque eles eram pessoas bem diferentes, temperamentos bem diferentes. Quem sabe até no extremo oposto. Um agitado, nervoso, o outro era mais tranquilo, a ponto de deitar com a cabeça sobre o ombro de Jesus. Um era agitado, falava antes de pensar. Pedro falava antes de pensar. Pedro tropeçava demais com as palavras. Pedro era agitado. Pedro era tão nervoso que no jardim do Getsêmani tinha uma faca na cintura, e com essa faca arrancou a orelha de Malco. Olha o nervosismo de Pedro. Pedro era uma pessoa estressada, mas também chamado. Estressado, mas escolhido. Estressado, mas Deus tinha propósito para ele. E João? João era mais calmaria. João era mais sossegado. João era mais as notas baixas. Pedro era um batuque mais agitado. O que é isso? É a cadência da vida. Cadência. Todos nós temos um ritmo. Tem gente que é assim, ó. Tem gente que já é assim, ó. E o difícil é quem é assim
conseguir andar junto com quem é assim. É difícil, mas não é impossível. Quando o propósito passa a ser maior do que eu. E o propósito para a vida dos dois era maior do que o jeito, do que as manias, do que os achismos de qualquer um dos dois. É por isso que, mesmo sendo dois homens tão diferentes, quando o propósito é maior, eles conseguem caminhar juntos. Bonito isso, né? É isso que acontece com casais. As pessoas podem ser até diferentes, mas quando o propósito é maior, consegue caminhar junto, consegue dar certo junto. É isso que acontece com amizades. Podem ser bem diferentes, mas quando o propósito é maior, consegue caminhar juntos. E Pedro e João vão caminhar juntos. Não eram iguais. E se eu, Pedro, não sou igual ao João, e decido que vou andar junto dele, então eu preciso ter pelo menos capacidade de raciocínio a ponto de compreender que vai ter hora que ele vai fazer alguma coisa que eu não concordo. Mas isso não pode fazer com que eu me levante contra ele ou ofenda, porque é característica dele, isso não é a minha. Aquilo que nos meus olhos, na vida dele, pode ser um erro, de repente o erro está na minha maneira de olhar. São diferentes, mas quando se respeitam, conseguem caminhar juntos. Pensam de forma diferentes, mas quando o assunto é Jesus Cristo, alinham um pensamento e começam a caminhar juntos. Por quê? Porque o amor que nos une é maior do que as diferenças que tentam nos separar. Eu sei que, quem sabe, você tem vivido algumas diferenças até dentro da sua casa, mas o amor que uniu vocês tem que ser maior do que essas diferenças. Eu sei que tem gente aí com pensamentos diferentes, mas o amor que uniu vocês tem que ser maior do que essas diferenças que estão tentando fazer cada um caminhar em uma direção contrária ao que o outro está caminhando. Pedro e João caminhando juntos. A hora é importante, porque a hora nona é a hora da oração. 3 horas da tarde, o povo se reunia no templo, de acordo com o que a gente vai ver no texto, não só para orar, mas também para adorar. Era a hora que o povo ia para o templo, apresentava a sua adoração ao Senhor, e na sequência apresentava as suas petições. Mas esse horário vai ser conhecido como o horário da oração. O horário da oração, 3 horas da tarde. E todos os dias alguém levava, algumas pessoas levavam, algumas pessoas se ajudavam para ajudar alguém. Levavam um homem que era coxo, desde o ventre da mãe. O capítulo 4 vai revelar que ele tinha esse problema há 40 anos, porque ele tinha 40 anos de idade. Um homem de 40 anos, coxo, que precisa ser carregado pelos outros. Um homem de 40 anos, totalmente dependente do outro. Um homem de 40 anos que não conseguia fazer nada sozinho. Um homem de 40 anos que não tinha vontade própria, mas precisava que pessoas decidissem em qual degrau da escada iriam colocá-lo. Traziam ele todos os dias. Não era um dia, eram todos os dias. Traziam ele e colocavam ele na escadaria do templo, próximo à porta formosa. A porta formosa é a mais larga por onde entrava mais gente. As pessoas preferiam entrar pela porta formosa por ser mais larga, mais fácil acesso. Então, por onde passava mais gente é onde esse homem vai ser colocado todos os dias para pedir esmola. Há uma inteligência aqui em ação, a inteligência humana. Porque onde passa mais gente, se eu vivo de esmola, é onde passa mais gente que eu vou ter mais chance de receber a esmola que eu preciso. Passa mais gente, naturalmente, eu vou receber mais esmolas. Vão ter mais moedas vindo na minha direção. Então alguém pensa, que maravilha, todos os dias ele está conseguindo receber as esmolas dele. E tem gente que leva ele todos os dias. Imagina esse compromisso. Imagina o compromisso de todos os dias você passar na casa de alguém, pegar esse alguém no colo,
Imagina se fosse hoje, todos os dias, você passar na casa de alguém, pegar esse alguém no colo, colocar dentro do seu carro, parar em algum lugar, abrir a porta, pegar essa pessoa nos braços e colocar sentada em algum lugar, e no final do dia, passar lá de volta, pegar no colo, colocar no carro, chega na casa, tira do carro, coloca na casa, todos os dias, cansa. Fazer isso uma vez ou outra, vai lá. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que até começa a te ajudar, mas depois para. Tem muita gente que é assim. Aí você precisa procurar outra pessoa que te ajude, porque aqueles que ajudaram antes já cansaram, sumiram, desapareceram, estão agora ocupados com outra coisa. Mas aqui nesse texto tem alguém que traz esse homem todos os dias e coloca ali. E por que faz isso? Porque era bom? Não. Essa pessoa não era boa, não? Não necessariamente. Porque isso aqui, para um judeu, era como se ele estivesse praticando uma bondade no dia, e isso desse o direito a ele de pedir uma recompensa da parte de Deus. É por isso que as pessoas davam esmolas antes de entrar no templo, e é por isso que essas pessoas colocam esse homem na escadaria antes de entrar no templo. Dar uma esmola antes de entrar na casa de Deus trazia uma sensação para quem deu a esmola: fiz uma coisa boa, agora o Deus de Israel vai me recompensar. Por isso que ele estava ali. É por isso que todos os dias ele estava ali, porque ele se ele ficava ali todos os dias, é porque rendia. E se rendia é porque o povo dava. Então quem dá não está dando por ele, quem dá está dando para ter a sensação de que agora vai receber alguma coisa em troca da mão de Deus. Não faz por ele, faz por si. É um bem disfarçado. Eu finjo que eu estou fazendo bem, mas na verdade o alvo do meu pensamento não é ele, sou eu. É a recompensa que terei. E quem traz e coloca ali está pensando do mesmo jeito. Ou seja, é um bem que estão fazendo para ele, mas que até hoje não pôde transformar a vida dele. Porque quem traz ele, coloca ele na escadaria do templo, não fica ali com ele, deixa ele aí e entra. Então se deixa ele ali e entra, está dizendo para ele o seguinte: eu sou melhor do que você, eu posso mais do que você. Você só consegue chegar até aqui. Aqui é o seu lugar é do lado de fora, já o meu lugar é do lado de dentro. Que bem, hein? Que bondade, né? Está vendo como a bondade não é tão boa assim? Essa aqui. Porque quem faz isso todos os dias não está transformando a vida dele. Não é a hora da oração? Se é a hora da oração, quem traz ele todos os dias poderia pensar assim: espera um pouquinho, é a hora da oração, rapaz. Eu vou colocar você lá dentro. Nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus, e Deus vai te curar. Mas será que há interesse em quem traz todos os dias? Que quem traz todos os dias está pensando que está sendo beneficiado com essa bondade que está fazendo. Então se não tiver mais alguém que eu carregue, como é que eu vou fazer? Até que naquele dia chegam dois sujeitos diferentes, Pedro e João, subiam juntos ao templo, a hora nona, a hora da oração. É a hora da oração, e de oração esse povo aqui aprendeu. Pedro aprendeu muito sobre oração, João também aprendeu muito sobre oração. Quando? Num intensivão que fizeram, de 10 dias. Porque Jesus, no dia que subiu, disse assim para eles: permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Naquele dia, 500 pessoas aproximadamente ouviram Jesus falar isso. Aí passou o primeiro dia, aí Jesus subiu, uma nuvem o ocultou, Jesus foi para a glória. E eles ficaram agora aguardando a promessa de Jesus. 10 dias. 10 dias eles ficaram dentro de um cenáculo. Fazendo o quê? Jogando videogame? Não, orando. 10 dias de oração. E no meio do 10º dia de oração, a Bíblia diz que se ouviu um barulho,
como de um vento veemente e impetuoso, e foram vistas línguas repartidas como fogo, que repousaram sobre cada um deles. E o texto vai dizer que nesse dia eram quase 120 que ficaram, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então eles oraram e receberam. Repita comigo: oraram e receberam. Oraram mas não é só orar para receber. A gente tem que continuar orando para manter o que recebeu. É por isso que muita gente perde o que recebeu. É por isso que tem gente que vive de uma gangorra espiritual, na roda gigante espiritual. Está em cima, está embaixo, está em cima, está embaixo, está em cima, está embaixo. Você liga para a pessoa na segunda: como é que você está? Estou bem. Você liga na quarta: não estou bem não. Liga na sexta: estou melhor. No domingo: estou mal. O que é isso? É a roda gigante, está em cima, está embaixo, está em cima, está embaixo. Não tem constância, não encontra um ponto de equilíbrio, porque ainda o joelho não encontrou o ponto da oração. Eles recebem no capítulo 1, no capítulo 2, recebem no capítulo 2, eles pedem no capítulo 1, recebem no capítulo 2 e fazem a manutenção do que receberam no capítulo 3. Jesus vai te dar, mas continue orando para manter. Jesus vai abençoar a sua família, mas continue orando para que a sua família se mantenha abençoada. Ele vai abrir essa porta para você, mas não tira teu joelho do chão. A mesma força que você teve para pedir, tenha força para agradecer e manter. Está comigo aqui para dar glória a Deus? Porque tem gente que depois que recebe esquece, é por isso que perde. Então no capítulo 3, lá estão eles indo orar, porque eles descobriram que foi no caminho da oração que a gente recebeu o que pediu. Então vamos continuar orando. Aí eles encontram com esse coxo, 40 anos de idade, e nunca andou na vida. E ele, o coxo, estende a mão, normal para ele pedir, normal, ele já se acostumou a pedir. Ah, gente, desculpa, mas ele já se acostumou a mendigar. Ele já se acostumou a viver de esmola. Aquilo já não causa mais nem constrangimento a ele. Você entende? Viver de favor não causa nem constrangimento a ele mais. É doído isso, hein? Posso falar assim ou não? É complicado quando morar na casa da sogra já não te constrange mais. Que é isso, rapaz? É complicado quando ser sustentado por mulher já não te constrange mais. É complicado quando viver na dependência de parente já não te constrange mais. É complicado, porque se não te constrange mais, você se conformou. E se você conformou, você não tenta mudança. Percebe que esse homem não está tentando mudar de vida? Porque na hora da oração, ao invés de orar, ele está pedindo para os homens o que deveria pedir para Deus. É a hora da oração. Como é que na hora da oração ele está pedindo esmola? Na hora da oração a gente tem que orar, sim ou não? Na hora da oração é para orar, na hora da oração é para adorar, na hora da palavra é para ouvir. É na hora da oração, e ao invés dele estar orando, ele está pedindo uma moedinha da mão de alguém. Quem se conforma, quem não se constrange mais com a vergonha que vive, acha que aquilo ali é a vida que pode viver, ou que dá para viver e não dá para mudar. Ele estende a mão esperando, e a Bíblia que diz, não sou eu, esperando receber deles alguma coisa, ou seja, me dá qualquer coisa aí. Eu sou uma vida tão miserável, eu sou tão desgraçado, tão desprovido de graça, que se você me der qualquer coisa, para mim tá bom. Eu não quero muito, eu quero qualquer coisa. Me dá uma esmolinha, me dá uma moedinha, me dá aí um pedacinho de biscoito, me dá um farelo de alguma coisa. Eu quero alguma coisa. Aí Pedro olha para ele, e é Pedro que vai tomar a iniciativa. Tem dois, Pedro e João, mas Pedro é quem toma a iniciativa. Os dois estão juntos, mas é Pedro que toma a iniciativa. Não importa quem fez, o que importa é que o que precisava ser feito foi feito. Então, ao invés de ficar dizendo, não, quem tem que fazer é ele, faz você. Ao invés de esperar que o outro faça, faz você. Apóstolo, mas quem tem que fazer é ele, faz você. Porque no final você vai ver que não importa quem fez, o que importa é aquilo que precisa ser feito, ser feito.
Pedro, fitando os olhos nele, diz: olha para nós. Aí ele, como estava no chão e Pedro estava em pé, teve que levantar a cabeça. E a sua vida começa a mudar quando alguém diz para você que você tem que levantar essa cabeça. A sua vida começa a mudar, não é quando alguém diz: ai, que pena que eu tenho de você. Porque tem gente que parece que gosta disso, né? Tem gente que gosta que as pessoas sintam pena. Ainda bem que aqui não tem ninguém assim. Porque a sua vida começa a mudar quando alguém chega para você, te confronta e diz: vamos parar com isso, levanta essa cabeça. Reage, rapaz, levanta essa cabeça. Para de ficar chorando pelos cantos, levanta essa cabeça. Chuta essa depressão para o inferno, levanta essa cabeça. Pedro olha para ele e diz: olha para nós. Aí ele vai ter que levantar a cabeça. Aí Pedro vai dizer para ele: eu não tenho não. Não tem o quê? Não tem o que ele pediu. Porque ele estende a mão esperando moeda, esperando receber deles alguma coisa. Aí Pedro olha para ele e diz: olha para nós. Quando ele olha, naquela expectativa: opa, a esmola vai ser boa. Aí Pedro diz para ele: eu não tenho. Pedro começa falando isso: eu não tenho. Tenho não. Não tenho nem prata e nem ouro. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. É Pedro que está falando. Então vamos lá. Imagina que isso aqui seja um domingo. E no domingo, 3 horas da tarde, Pedro e João vão ao templo. E o texto disse para nós, mostrou para nós que todos os dias colocavam esse homem ali. Imagina Pedro chegando ali no domingo. Onde? No templo. E só para refrescar a sua cuca, templo, ali só existia um. Sinagoga tinha várias espalhadas, mas templo só tinha um. Era só um. Pedro chega no domingo, nós estamos supondo domingo, e diz: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O Pedro que foi ali no domingo, será que não foi no sábado? Na sexta? Será que Pedro faltou o culto de quinta? Eu acho que não. Será que Pedro não teve no culto de terça-feira da unção? Eu acho que foi. Só que o Pedro que passou ali na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, estamos supondo domingo, tá, gente? Só um exemplo. O Pedro que passou ali nos dias anteriores não fez o que fez agora. E por que não fez o que fez agora? Porque talvez teve uma moeda para dar. Aí tem um dia aqui na Bíblia que Pedro, servo do Senhor, Pedro, homem de Deus, 2 homens de Deus, olha isso, Ju, 2 homens de Deus, Pedro e João, 2 homens de oração. Repita comigo: homens de oração. Chega um dia que esses 2 homens de Deus não tem nenhuma moeda dentro do bolso. Que isso? Doideira, hein? São 2 homens de Deus e não tem uma moeda no bolso, rapaz. São 2 homens de Deus, mas estão com a carteira vazia. São 2 homens de Deus, mas estão quebradinhos. É o que é isso? É por isso que ele vai dizer para esse homem: eu não tenho prata, não tenho ouro. Gente, Pedro está indo orar, Pedro não está mentindo não. Se Pedro está dizendo eu não tenho, é porque ele não tinha mesmo. E por que Pedro naquele dia não tem? Será então que servir a Deus causa isso nas pessoas? Quer dizer então que servo de Deus tem que passar por isso? O camarada não tinha R$1 dentro da carteira? Se fosse hoje. Se fosse hoje, Pedro não teria dinheiro nem para comprar um picolé para refrescar o calor lá fora de limão. Não teria. E aí faz o quê? Por que isso? Porque Pedro naquele dia precisava usar a fé. E tem hora que Deus tira da gente algumas coisas para ver se a gente passa a usar a fé que Ele quer que a gente use. Por que Pedro não fez isso no dia anterior? No dia anterior, eu creio que quando o homem fez assim, Pedro pegou a moedinha no bolso e foi na mão dele e depositou. Pedro não está indo nesse templo a primeira vez. Não é a primeira vez que Pedro está ali. E esse homem é colocado ali todo santo dia. Então Pedro já passou por esse homem vários outros dias. Só que nunca fez o que fez hoje. Por quê? Porque nos outros dias Pedro tinha alguma coisa para dar.
não usa fé. Será possível que Deus vai ter que tirar algumas coisas de nós para a gente só então passar a usar a fé? Será possível que o casamento tem que ficar ruim para só depois usar a fé? Será possível que o povo da minha geração, com a Bíblia na mão, com a quantidade de culto que participa, vai ter que perder o emprego para poder usar a fé? Vai ter que ver um filho numa vida que não gostaria para só então usar a fé? Será que não dá para usar a fé agora não? Será que Pedro não poderia chegar ali no dia anterior, mesmo tendo moeda, dizer: rapaz, a moeda que eu tenho não pode mudar a tua vida, mas o que eu tenho da parte de Jesus, isso pode mudar a tua história, em nome de Jesus, levanta e anda? Não, precisou Jesus dar um jeito de deixar Pedro quebrado, para Pedro ser constrangido pela mão do homem estendida na direção dele. Aí o homem está com a mão estendida na direção dele, e Pedro fica constrangido, porque o homem quer receber alguma coisa e ele não tem. Aí ele vai olhar e vai dizer: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. A gente só descobre o que é mais importante quando a gente tem que perder algumas coisas. É quando a gente não tem mais que a gente começa a olhar que o mais importante é o que ficou. Será possível que a maioria das pessoas só conseguem usar a fé quando não tem aquilo que estavam se apoiando? Eu não tenho o que você está pedindo não, mas espera aí, em nome de Jesus Cristo, porque o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta aí, anda. E o homem não levantou não levantou. Se a tua Bíblia está dizendo que ele levantou, tem algum problema com a minha então. Tem algum problema com aquilo que eu estudei. Porque de acordo com o texto, Pedro foi até ele e Pedro, segurando na mão dele, levantou ele. Pedro, a mão que Pedro usou para dar esmola, agora Pedro vai usar para levantar aquele homem. Você está entendendo ou não? E por que Pedro vai usar a mão agora para levantar aquele homem? Porque na mão dele não tinha nada, nem uma moeda. Eu não quero passar por isso. O quê? Tem que perder para só então descobrir que eu posso usar a minha fé. Não espera seu casamento ficar ruim para usar a fé não. Ora pelo seu casamento, ora pelo seu filho, ora pelo emprego que você tem, para que você depois não tenha que orar por um emprego que você precisa ter. Você está entendendo ou não? Ora pela porta que já se abriu para você, ora pela sua casa, ora por você. Usa essa fé, mesmo já tendo as coisas que você tem aí. Usa a fé, mesmo que você não esteja à procura de um milagre, mas mesmo assim, usa a sua fé. Pedro segura ele pela mão e levanta ele. Por quê? Porque o camarada está 40 anos naquela vida, nunca andou. Não vai ser com uma palavra que ele vai acreditar que ele está curado. É estranho, né? A vida inteira passa por aquilo, aí de repente chega alguém e diz: sua vida muda hoje. A pessoa de imediato não acredita. Só mesmo não acreditando, aquele homem foi levantado por Pedro e descobriu que os pés dele já estavam funcionando direito. Irmão, agora me ajuda a pensar nesse texto. Quem que acreditou no texto? Foi Pedro ou foi o homem? Foi Pedro. O homem não acreditou. Ele não acreditava, tanto não acreditava que nem orava. Ela era, a hora da oração e ele não estava orando. Agora pare e pensa, se aconteceu com alguém que não acreditava, que dirá com você que diz que acredita? Se alguém que não acreditava mudou de vida, que dirá você que está lutando para mudar de vida, hein? Se alguém que não acreditava que podia viver uma nova história, viveu, que dirá você que está lutando e dizendo: Jesus vai fazer eu viver uma nova história. Se alguém que não tinha esperança nenhuma naquele dia ficou de pé, que dirá você que está entendendo que a sua esperança está no Senhor? Você não vai ficar prostrado, porque se Deus levanta até quem não acredita, que dirá você que veio para um domingo de manhã
manhã cultuar a Deus, e só veio porque você acredita. O seu lugar não é do lado de fora, o seu lugar não é na escadaria do templo vivendo de esmola. Deixa eu falar para você, o seu lugar não é no lugar da vergonha, o seu lugar é de mãos levantadas adorando a Deus. Deus vai te tirar da vergonha, da humilhação. Não vão mais fazer chacota com o seu nome, não vão mais ficar naquela fofoca do diabo no meio da parentela, dizendo que você não deu certo, que só você na família é que dá para trás. Você não vai mais ser a vergonha da família, pelo contrário, vão ter orgulho de dizer: é meu primo, é minha prima, é meu sobrinho, é meu filho. Quem olhar para você vai dizer: olha o que Deus fez na vida dela, olha o que Deus fez na vida dele. Quem quer viver milagre? Quem quer viver promessa? Quem quer viver coisa nova? Deixa eu ver. Vou terminar. A falta de recurso fez Pedro usar a fé. Desculpa, irmão, pode faltar qualquer coisa, mas não pode faltar fé, não. Faltou tudo para Jó, mas não faltou fé. Faltou tudo para alguns aqui, até nessa igreja mesmo, mas não faltou fé. Por isso que Deus transformou a vida. Não faltou fé para Pedro, ainda bem. Ainda bem que quando ele abre a boca dele para dizer: eu não tenho, o Espírito Santo o fez entender que ele tinha o que aquele homem precisava. Ele não tinha o que o homem queria, mas ele tinha o que o homem precisava. O que o homem queria? Uma moeda. O que o homem precisava? Transformação. Ainda bem que a gente nem sempre recebe aquilo que a gente quer. Se aquele homem naquele momento recebesse o que ele queria, no outro dia ele está ali no mesmo lugar, com a mesma vidinha, sendo envergonhado, pedindo esmola, de cabeça baixa. Você está entendendo que a melhor coisa em alguns momentos é não acontecer do jeito que a gente quer, sim ou não? Irmão, essa semana eu vi postaram em um grupo lá de pastores, uma imagem. Aí na imagem estava escrito assim, ó: ainda bem que deu errado. E qual era a imagem? Eu não sei se rolou também nos grupos que você tem. Sabe uma motosserra? Conhece uma motosserra? Motosserra, imagina o seguinte: o motor da motosserra aqui e aquela lâmina, né? Da motosserra para cá. Aí o camarada estava com a lâmina na motosserra debaixo das pernas, assim, com a lâmina da motosserra debaixo das pernas e tentando dar partida no motor aqui. E ainda bem que ele não conseguiu dar partida no motor, né? Se ele consegue dar partida no motor, a lâmina estava debaixo das pernas dele. Você imagina o estrago que ia acontecer. Aí na imagem estava assim, ó: ainda bem que deu errado. Ainda bem que deu errado para aquele homem também naquele dia, porque ele queria receber esmola, mas deu errado. Ele não recebeu esmola. Ele não recebeu o que ele queria para receber o que ele precisava. Ainda bem que aquele parente fechou a porta. Vou falar. Ainda bem que aquele parente fechou a porta no seu nariz, porque foi isso que fez você chegar nessa casa para receber de Jesus o que você precisa. Ainda bem que aquele emprego foi embora, né? Foi isso que fez você clamar a Deus e abrir seu próprio negócio. Ainda bem que alguma coisa deu errada para a vontade de Deus dar certo na sua vida. Você nem sempre vai receber o que você quer. Você vai receber, caminhando com Jesus, o que você precisa. O que você quer não transforma a sua vida. O que você precisa muda a sua história. Pedro levantou ele ficou em pé. E aí Pedro colocou ele nas costas e disse: vamos embora que eu te levo. E entrou com ele no templo, com ele agarrado na cacunda. Foi isso? Não. Olha o que o texto vai dizer. Eu fechei a Bíblia, vou ter que abrir de novo. Olha o que o texto vai dizer. E entrou com eles, porque João está ali. Percebeu que João não está fazendo nada no texto? Mas eu digo de novo, não importa quem está fazendo. O que importa é o que precisa ser feito, está sendo feito. João não falou, João não segurou na mão do homem, mas João está do lado o tempo todo. Você sabia que mesmo alguns estando em silêncio, Deus está usando?
Você sabia que Deus usa muita gente no silêncio? Você sabia que Deus usa muita gente só com a presença do lado nosso? Para quê? Para a gente se sentir mais forte, mais seguro? Eu já disse isso na igreja e repito hoje. Eu me sinto mais seguro quando eu olho aqui e vejo alguns rostinhos, sabe? Porque eu sei que estão intercedendo por mim, porque eu sei que eu não estou sozinho. Isso, eles não estão falando nada, eles não estão fazendo nada, eles só estão ali. E o fato de estarem ali está deixando quem está com o microfone aqui mais seguro para fazer o que precisa ser feito. E assim foi com Pedro também. João não falou nada, mas o fato de João estar perto deixou Pedro mais seguro para fazer o que precisava ser feito. Aí o homem entrou com eles no templo, porque melhor do que carregar você nas costas é mostrar para você que você pode caminhar do nosso lado. Terminei. Agora eu terminei. Eu vou dizer de novo, porque tem gente que gosta de ser carregado nas costas. Melhor do que carregar você nas costas é mostrar para você que você pode se levantar e caminhar do nosso lado. Fique em pé comigo. Eu falava com um grupo de irmãos lá no retiro sobre isso, do corpo de trabalho. Eu dizia para eles, a grande maioria das pessoas que, por exemplo, vieram para Semeando Amor de outras igrejas, que muita gente a gente ganhou para Jesus, mas quem veio de outras igrejas para Semeando Amor, provavelmente veio de uma igreja menor, provavelmente veio de uma igreja de bairro. Por favor, irmão, não confunda igreja de bairro com uma igreja como a Semeando Amor. A igreja Semeando Amor não é uma igreja de bairro. Aqui vem gente de São João da Barra cultuar. Hoje mesmo, ó, vem gente de Cabo Frio cultuar. Tem 2 famílias que vêm todo domingo de Cabo Frio para cultuar. Sabe o que é isso, irmão? Tem gente que vem de São Fidélis, tem gente que vem de Farol, vem de todas as partes da cidade e vem cultuar aqui. Semeando Amor não é igreja de bairro. Só que a grande maioria que vem de outra igreja, vem de igreja de bairro. Igreja de bairro, irmão, ela 30, 40 irmãos. Todo mundo se conhece, cresceu junto. Um vai na casa do outro, almoça junto, pega o garfo do outro e põe na boca, bebe água do mesmo copo, porque se conhece, sabe a harmonia, sabe até quantos quilos o outro tem. Isso é igreja de bairro. Aí as pessoas querem chegar numa igreja como a Semeando Amor, com a cabeça de igreja de bairro. Ah, o pastor podia me carregar. Eu não vou carregar ninguém nas costas, rapaz. Primeiro que você não tem alça, tu não é mochila. Melhor do que carregar você nas costas é dizer para você que Jesus Cristo pode transformar a tua vida, colocar você do meu lado para a gente caminhar junto. Ah, podia dar uma ajudinha. Para de conjugar tudo no inha. Falar tudo no inha. Ah, eu queria ter uma casinha, um empreguinho, uma bicicletinha, uma motinha. Para! Pelo amor de Deus! Para! Corta o inha. Deus vai te dar uma casa, uma vida, uma família. Eu falava para os irmãos a diferença de igreja de bairro para uma igreja como a nossa. Por exemplo, tem gente aqui, irmão, que sinceramente eu olho para você e falo assim, meu Deus, qual o nome dele? Tem gente aqui que eu vejo todo domingo de manhã, mas você nunca parou para conversar comigo. Você nunca esteve na minha casa, nem eu na sua. Você está aqui todo domingo de manhã, e Jesus Cristo está te alimentando todo domingo, e você pode sair daqui cheio da presença de Deus todo domingo, sem precisar ninguém colocar você nas costas para carregar você. Que enquanto carregarem você nas costas, você não vai descobrir o potencial que você tem para caminhar. Jesus tem mais para você. Entrou não carregado por, com eles no templo. Como? Do lado. Eu estou falando de Pedro e João, os 2 apóstolos, cheios do Espírito Santo. E esse homem não entrou atrás deles, não entrou carregado por eles, não. Entrou com eles. Por quê? Porque mesmo Pedro e João, já sendo grandes homens de Deus, mostrou para esse homem, você pode caminhar com a gente, Jesus te ama como ama a gente, Jesus te quer como quer a gente, você é importante como nós também somos. O fato de estar com o microfone
microfone na mão não me faz melhor e mais importante do que você, não. Você pode dar certo, você pode ter uma família abençoada, você pode arrebentar na vida, você pode ser cheio do Espírito Santo. Quem quer dar glória a Deus?